foi uma depressão atrás de depressão. Tava ruim e ficava pior ainda, então assim... Mas eu amei, dei 4,5 estrelas. Olá, leitores do meu canal. Hoje eu tô aqui parecendo um guaxinim porque tá muito frio. Faz um tempo que eu não sento aqui pra falar com vocês sobre minhas leituras. Então, como prometido, vim atualizar vocês da minha leitura da TBR desse ano, sobre o que eu já li, o que eu decidi não ler e o que eu tô lendo agora. Então, bora lá! Começando com a trilogia clássica que estava na minha lista e que eu tava mais animada pra começar, que é a trilogia de Jogos Vorazes. Eu terminei tudo assim. E foi uma experiência muito nostálgica e gostosa. Como eu tinha comentado que na época que tava no hype de Jogos Vorazes, eu não li, então eu resolvi ler agora. E foi incrível. Sempre que eu leio algum livro que teve uma adaptação, eu gosto de ler e assistir a adaptação pra fazer comparação entre os dois. Lendo Jogos Vorazes, eu consegui perceber por que é a adaptação favorita de quase todo mundo. Eu achei extremamente fiel. Eu lembro de começar a assistir o filme logo depois que eu terminei de ler o livro. Eu lembro de perceber que pouquíssimas cenas foram deixadas de fora do filme. E eu achei isso muito legal, muito interessante. Em Chamas é o maioral, não tem como discutir. Simplesmente foi o que eu li. Eu acho que foi o que eu li mais rápido. Eu adorei a leitura de Em Chamas, foi muito gostosa. Quando eu era menor e eu assistia os filmes, eu não entendia muita coisa, porque não era tão explicado quanto é no livro, como sempre é, né? Porque o livro tem mais espaço pra ter essas explicações. E com isso eu acho que eu consegui me apegar muito mais aos personagens e ao que estava acontecendo e ficar mais imersa ali naquela história. Então foi uma delícia ter lido Em Chamas e depois assistido o filme logo em seguida. Eu acho que a cada livro e a cada adaptação, eles foram mudando um pouquinho mais. Então, eu acho que Jogos Vorazes, a adaptação foi perfeita. Em Chamas, algumas coisinhas a mais foram deixadas de fora. E em A Esperança, eu acho que mudou bastante coisa, mas nada ao extremo também. A Esperança foi o que demorou um pouquinho mais a leitura. Eu acho que foi o que eu demorei mais pra ler. Mas eu me forcei, eu persisti e consegui finalizar. Eu simplesmente não lembrava que a Prim morria. Então, assim, foi um choque pra mim. Foi como se eu estivesse descobrindo aquele plot pela primeira vez, porque realmente foi, porque eu não lembrava que ela morria. A forma que é retratado a depressão da Katniss depois de todas as coisas que acontecem no final da Esperança, no livro, é muito mais deprimente. É extremamente solitário. Ela entra em um episódio depressivo que é tão pesado, e eu não vi isso sendo retratado no filme, mas no livro a gente consegue entender muito mais e realmente a bichinha sofreu, gente. A bichinha sofreu. E em Esperança eu também gostei bastante de ter visto a relação do Haymitch com a Katniss, porque desde o início a gente consegue ver bastante similaridade entre as personalidades dos dois. Por isso que eles não se batem tanto no início. E também por terem passado por tantas coisas parecidas. Acho que eles criaram esse trauma bonding aí durante todos esses 3 livros. Eles são muito pai e filha. Pra mim, eles têm uma relação de pai e filha. Eu acho que isso me preparou pra leitura do próximo que eu li, que foi Amanhecer na Colheita, que é o livro do Haymitch. Então, assim, eu já tava muito apegada ao personagem dele. Falando em relações, não posso deixar de comentar que a única coisa que eu fiquei um pouco decepcionada fazendo essa comparação, que eu li o livro e assisti aos filmes, foi que a relação do Peeta e da Katniss era tão mais divertida nos livros. Eles tinham uma dinâmica muito diferente e você conseguia sentir a evolução desse romance fake, que era pras câmeras, que era pros jogos, pras arenas, e como ele saía do fake e tava indo lá pra um sentimento real, que os dois estavam criando no meio disso tudo. E eu sinto que nos filmes, até antes de eu ler os livros, eu ficava... Mas eles se gostam mesmo? Tem certeza? Não sei, eu não conseguia sentir isso. Eles não me entregaram isso, os atores, no caso, né? Mas tudo bem, é só que eu me diverti bastante lendo a relação deles no livro. Era muito mais palpável. Outra coisa também que foi minimamente um ponto negativo pra mim nessa leitura foi que não tinham tantos diálogos. E eu já comentei isso algumas vezes, eu gosto muito de livros que tem muitos diálogos, eu sinto que eu me conecto mais com os personagens vendo a forma que eles conversam do que só em páginas e páginas de pensamentos deles. Não faz muito sentido isso, é meio paradoxo, mas é o que eu sinto. Não temos tantos diálogos em Jogos Vorazes, mas dá pra compreender, porque em muitas cenas ela realmente só está sozinha, solitária. Então vão ser páginas e páginas só de uma narração. E isso, em alguns pontos, ficou um pouco cansativo pra mim, mas não me fez querer desistir da leitura. Só foi uma coisa que não me fez dar 5 estrelas, e faz sentido pra história. Essa é uma coisa que, pra mim, eu não curto tanto. Eu gosto muito de histórias que têm mais diálogo do que narração. Gente, alguém me explica. E voltando pra falar em Chamas, que eu esqueci de comentar isso, mas sobre Em Chamas, como assim eu esqueci de falar do nosso querido Finnick Odair?
Vamos lá. Eu preciso de uma ponta de esperança de que a gente vai ter um livro sobre ele futuramente. Nós, como sociedade, precisamos disso. Sabe? Como foi os Jogos do Finnick. E eu queria muito ver detalhes de como foi toda aquela exploração que o Snow fez com ele depois dele ter vencido os jogos. Gente, eu juro, eu queria tanto encontrar o Snow na rua pra eu descer o cacete nele. E eu também quero entrar em contato com a Suzanne Collins, porque eu quero perguntar pra ela: Plutarch Heavensbee, quem é esse homem? Onde ele vive? O que ele come? De onde ele veio? Gente, eu quero saber mais desse homem. Ele é simplesmente o mais divônico de todos. Ele sempre tá do lado certo. Mesmo quando a gente acha que ele tá fazendo algo errado, ele tá fazendo algo certo. Ele é o mais divônico de todos e não sabemos nada sobre ele. Então, assim, alguém entra em contato com ela e fala que nós, como sociedade, também precisamos disso. Tá? Uma explicação sobre esse mistério que é o Plutarch Heavensbee. O próximo livro da saga seria Cantiga de Pássaros e Serpentes, que é o livro do Snow, mas eu não senti vontade de ler esse livro, já tinha comentado em outro vlog com vocês, então simplesmente pulei para O Amanhecer na Colheita. Eu fui muito cirúrgica de ter lido O Amanhecer na Colheita depois de ter terminado A Esperança, que, como eu disse pra vocês, eu consegui me apegar muito mais ao Haymitch nesse último livro da trilogia, pela forma como ele tava lá pela Katniss e como eles tiveram esse trauma bonding. Eu já comecei o livro sofrendo antecipadamente, porque a gente consegue ver um pouco do passado do Haymitch durante a trilogia, então eu já fui preparada para essa leitura sabendo que ele ia perder todo mundo que ele amava. E em Chamas, a Katniss e o Peeta, eles assistem a gravação dos jogos dele, então eu sabia como os jogos iriam terminar. Então, assim, eu já fui preparada, só que não preparada o suficiente, porque eu comecei a chorar logo no início. E esse livro pra mim foi... Gente, e foi bizarro o quanto esse livro me afetou. Eu achei ele tão mais sanguinário e não teve muita piedade. Não, era um livro sem piedade nenhuma, principalmente em quesito de morte dos tributos, quanto no que aconteceu depois que ele saiu da arena. Eu não vou dar muitos detalhes pra não ter spoiler pra quem ainda não leu, mas quem já leu, a cena da volta dele no trem e quando ele chega no distrito dele, todo aquele final daquele livro foi simplesmente cruel. A forma que aconteceu foi extremamente cruel e é uma coisa que me fez ficar encarando a página do meu Kindle por uns 10 minutos e eu fiquei só falando... Eu só fiquei repetindo, não é possível, não é possível. E aconteceu tudo isso e eu juro que eu devo ter ficado uns 2 dias com o humor muito mal. Eu fiquei bem tristinha e bem abalada depois de eu ter terminado esse livro. Foi uma depressão atrás de depressão. Tava ruim e ficava pior ainda, então assim... Mas eu amei, dei 4,5 estrelas. E depois de toda essa leitura brutal e deprimente que eu tive com O Amanhecer na Colheita, eu senti que eu precisava de uma leitura pra equilibrar. Então, depois de ter visto a minha youtuber favorita fazer uma indicação de um livro, que é a Steph Boher, falando sobre Tuesdays with Morrie, eu senti que eu precisava ler esse livro. Eu precisava de um pouquinho mais de inspiração e leveza. Eu comprei esse livro em inglês porque a capa e o título em português eram simplesmente muito feios e eu não... Gente, eu não sei, isso conta muito na minha experiência da leitura. Eu precisei comprar ele em inglês. Eu ainda não finalizei, tá sendo a minha leitura atual ainda, mas eu já posso dizer que eu recomendo muito esse livro. É uma história sobre um aluno e um professor de sociologia ou filosofia, não tenho certeza, que anos depois desse aluno, o Mitch, ter se formado, ele descobre que o professor dele, o Morrie, tá com uma doença terminal e volta a ter contato com esse professor. E o Morrie é uma pessoa muito única e singular na forma que ele enxerga a vida desde sempre, desde antes dele ter tido essa doença. Vão tendo vários flashbacks na época que eles tinham aulas na faculdade e agora no tempo que se passa o livro, que a gente vê que a índole desse professor continua intacta mesmo depois dele ter sido diagnosticado com essa doença que literalmente vai fazendo com que ele atrofie, pouquinho por pouquinho. E é extremamente triste essa doença, só que ele não demonstra nada disso. E as lições que ele tem pra ensinar pra esse aluno dele são coisas muito lindas. Então eles resolvem se encontrar todas as terças-feiras pra debater sobre assuntos específicos, que são a morte, medo, envelhecimento, ganância, casamento, família, sociedade, perdão e o sentido da vida. Então, eles decidem se encontrar e a cada capítulo eles debatem sobre um desses temas de uma forma completamente inteligente e filosófica e é muito interessante. Então, enquanto o aluno vai aprendendo com o professor, eu também tô aprendendo junto. Então tá sendo uma leitura muito gostosa e eu tô demorando pra terminar esse livro justamente porque eu tô gostando bastante e eu quero aproveitar essa leitura. Mas mesmo sem ter terminado,
eu recomendo pra todo mundo. É uma leitura muito acolhedora e transformadora, principalmente se você precisa de um pouquinho de inspiração no quesito de como olhar pra vida de uma forma diferente do que a gente tá acostumado e dar uma desacelerada também. E eu tô com vontade de grifar todas as frases que tem aqui, porque elas tocam meu coração de uma forma muito específica. Ela não tava na minha TBR, mas depois do vídeo da Steph Bowler, eles entrou assim e foi uma escolha ótima. E essa foi minha atualização pra vocês das minhas leituras até então. E se vocês quiserem me ouvir tagarelar cada vez mais sobre as minhas leituras, é só ficar de olho aqui no canal. E me conta quais livros estão na TBR de vocês e se algum dos que eu comentei na minha TBR de 2025 vocês também vão ler esse ano, que a gente pode compartilhar reflexões e pensamentos e surtos literários. Obrigada por me assistirem e me deixarem tagarelar em paz. Até o próximo vídeo!